Senhor, nós agora entregamos em Tuas mãos este coração, ó Deus, esta pessoa que está à minha direita, à minha esquerda. Deus, há aqui alguém o qual o Senhor o ama tanto. O Senhor entregou na cruz do Calvário a sua vida por ele e por ela. Ele e ela tão amado pelo Senhor. Deus, e sabemos, Deus, que este mundo, o espírito deste mundo que jaz no maligno, Senhor, não deixará as coisas irem muito fácil. Senhor, Faraó, ele tentará trazer o povo de volta para a escravidão. Por isso, Deus, alimenta com um alimento fresco e novo, mais uma vez, esta manhã, este coração. Deus, que diante da palavra que será ministrada, que o seu coração aqueça, Deus, que a sua alma se alegre, que a sua mente seja acrescentada de sabedoria da tua palavra, Pai, para vivermos os nossos dias. Obrigado por esta pessoa, Deus, que ele encontre refúgio em ti, e se lembre que a cada manhã a sua misericórdia se renova. Obrigado por estar com ele aqui nesta manhã. Abençoa com a tua palavra, assim oramos, no nome de Jesus Cristo. E todos digam amém e amém. Esta manhã estamos comemorando os 30 anos desta igreja. É o último domingo desse mês. E é um prazer hoje receber um dos bispos da nossa denominação. Temos a alegria de receber alguns aqui esse mês. E então quero que você receba com carinho, veio de Caxias, Nova de Caxias, nosso bispo, pastor e amigo, Bispo Miguel Inculto. Venha, bispo, em nome de Jesus, pregar a palavra. Vamos pela sua vida nesta manhã. Aleluia. Seja bem-vindo, bispo. Tá bom. Bom dia, irmãos. Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Você pode ocupar o seu lugar. Na Nova Vida de Caxias, onde eu tenho o privilégio de ser pastor há 23 anos. Aquela igreja, esse ano, completou 42 anos. Então, quando eu cheguei lá, o trabalho já estava, o templo já estava de pé, e eu tenho estado lá esses 22 anos. Estou falando isso porque nós estamos comemorando 30 anos aqui. E pela minha experiência lá do tempo que eu estou em Caxias, a minha cabeça pôde imaginar e pensar quantas águas rolaram, quantos desafios, quantos ataques, quantas dificuldades se passa. Mas, por outro lado, eu também penso que sempre foi assim, né? A igreja sempre viveu essa tensão de inimizade, especificamente mais contra o diabo. Sabemos que o mundo também não é nosso coleguinha, não é nosso amigo, mas principalmente pelos ataques do diabo. Mas eu agradeço muito a Deus por essa celebração e por estar aqui firmando, caminhando junto daquele processo que Deus tem preparado e os propósitos que Deus tem preparado para a nossa vida. E não sou muito lá de convidar pastores que não sejam da Nova Vida. A igreja de Caxias, ela tem mais 6 pastores, não é? E os pastores de Caxias já oram para eu viajar, eles adoram quando eu venho aqui para uma outra igreja, porque um deles está pregando lá em Caxias agora de manhã, não é? Mas recentemente a gente convidou um pastor que não era da Nova Vida. E aconteceu uma coisa comigo, que eu, quando convidei o pastor, como o pastor Sandro fez comigo, vamos receber, e eu usei exatamente essa, vamos receber. E o pastor subiu e as pessoas saudaram a Deus, né? Agradeceram a Deus pela vida daquela pessoa, aplaudindo, não o preletor, não é assim que está no seu coração? A gente aplaude ao Senhor, agradecendo a Deus pelo aquele servo. E me ocorreu esse pensamento. Eu perguntei, como é que se recebe um pregador? Receber um pregador, o que é? Bater palma? Vamos receber. Eu comecei a pensar sobre isso ali, naqueles fração de segundos. Você sabe que eu operei a cabeça, mas Tico e Teco ainda estão lá firmes, funcionando, né? E eu fiquei pensando, e eu cheguei à seguinte conclusão:
a melhor maneira de você receber o pastor da igreja toda manhã, toda noite que ele prega, é receber um convidado, é dar atenção àquilo que ele fala. Porque se você bateu palmas pelo preletor e você não dar atenção ao que ele falou, então você não soube recebê-lo. Não é? Receber alguém. Você sabe receber? Tem curso para você receber alguém na sua casa, não tem? A minha mulher, ela já nasceu com esse curso na cabeça dela, ela gosta de receber as pessoas, tal. Então, mas não é só isso, né? Não é só você pôr uma mesa que você está boa, caprichada, decorada, que você está recebendo uma pessoa. Então eu espero que você me receba, recebendo no seu coração a palavra de Deus que eu vou compartilhar com você. Amém? Eu vou pregar uma mensagem, não de comemoração, mas uma mensagem para nós, para a nossa vida. E eu fui despertado por essa grande mudança que tem acontecido conosco, a igreja. Que eu fiquei pensando, o que é mais importante, o que é a coisa mais preciosa, importante que a igreja busca. Você sabe que o mundo tem buscado mais esse valor do que nós, porque nós temos aquele entendimento que é verdadeiro, que é sobre paz. Paz. Nós sentimos falta de paz. Os problemas que acontecem, mas por que nós não valorizamos tanto a paz? Se você ler a Bíblia, quando eu digo a Bíblia, eu digo o Velho Testamento também, porque o Velho Testamento faz parte da Bíblia. Quando você lê o Velho Testamento, você vai ver que o problema do povo, mesmo nos momentos de muitas lutas, não era grana, não era dinheiro, não era prosperidade, mas sempre foi paz. Paz sempre foi uma coisa. Os reis oravam: Senhor, eu peço que durante o meu reinado, teve um rei que chegou a esse ponto: Senhor, enquanto eu estiver vivo, me dá paz. Depois, deixa o meu filho aí, vai ter problema, vai ser rei no meu lugar. Se ele viver em guerra, é o problema dele. Mas era uma coisa sempre muito desejada, sempre muito buscada, né? Sempre considerada como uma grande bênção. Então eu vou ler o livro do profeta Isaías, no capítulo 9, eu vou ler do verso 9 ao verso 12, poucos versículos. Zacarias, eu falei Zacarias? Falei Isaías? Zacarias, você tem que prestar atenção, já não está me recebendo direito, olha aí. Falei para você prestar atenção. Algum tempo atrás, antes de eu operar a cabeça, fazer uma cirurgia na minha cabeça, eu cheguei para o povo e fiz isso aqui, lá em Caxias. Foi falha minha, né? Eu citei um texto e eu abri outro texto. Quando eu comecei a ler o texto errado, o texto certo, mas que tinha dado outro texto, outro livro, a igreja parou para reclamar. Aí eu fiz o que eu fiz com você agora. Qual é o problema? Não, o senhor falou... Não, você que não escutou. Todo mundo escutou errado. O pastor não erra, o pastor se equivoca, né? Tem isso. Zacarias 9, versículo 9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Amém. Até aqui. Pai, eu peço que o Senhor fale conosco, Pai, que a tua palavra alcance não só a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa razão,
mas que alcance a nossa alma, Pai. Que a Tua palavra faça uma mudança na nossa vida, Pai. Que a Tua palavra predomine, influencie a nossa segunda-feira, terça, quarta, os dias que estão à frente, Pai. E que o Teu nome seja glorificado e que o Teu povo seja abençoado, Pai. É a razão pelo qual a Tua palavra é ministrada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, esse texto de Zacarias, escrito há mais de 3.000 anos, é um texto atual, porque ele retrata os mesmos problemas que o mundo de hoje enfrenta, e de modo especial o nosso país, a nossa nação, Brasil. A linguagem pode ser diferente, mas as crises e as lutas, as dificuldades, me parece, são as mesmas, com outros nomes, com outros personagens. Os babilônios haviam destruído a cidade e levado o povo como escravo. Estou só te posicionando qual é o contexto dessa declaração do profeta. Mais tarde, o rei Ciro permitiu que o remanescente dos judeus regressassem à sua terra, que estava destruída, estava devastada. É interessante que, ao profetizar, Zacarias tinha uma outra visão. Aliás, essa é sempre a palavra profética, tem sempre esse contexto, né? Todo mundo olha, não tem esperança, está tudo ruim, não tem recurso, e aí o profeta vem, eu quero que você imagine isso, e começa assim: olha, fica alegre, alegre-se, exulte, olha, porque lá na frente está tudo ótimo, tudo vai dar certo, está tudo maravilhoso, você vai ter paz, eu vou abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Como que é difícil para nós isso? Como é difícil viver uma situação e pensar que não tem mais jeito, como ter ânimo, como ter disposição. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem, justo, vitorioso e humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Tem coisa na Bíblia que eu não vou falar agora, mas é estranho, né? Montado num jumento, num jumentinho, entendeu? Entendeu? Mas um jumento, num jumentinho. Por que essa coisa não? Já parou para pensar nisso? Eu fico pensando, esse profeta parece que é muito prolixo, né? Cria de jumentinho, você acha que o jumentinho vai ser cria de quê? De jacaré? Não, é cria de jumentinho mesmo. Essa redundância, essa ênfase na Bíblia, interessante, não é a minha questão agora. O profeta, então, animou o povo a se alegrar, mesmo estando este povo vivendo um tempo de desilusão. Mesmo o povo vivendo um tempo de desesperança. Não é fácil enxergar outro cenário quando o que vemos só produz desolação, só produz desânimo, só produz impossibilidade. Você pode olhar para a sua casa, para a sua família, pô, não tem mais jeito, olhar para o seu trabalho, para a sua vida profissional, para a sua empresa quebrada. Como que eu vou ter? Como que eu vou ser essa pessoa? Eu não estou preso à esperança, eu estou preso à desesperança, eu não estou preso a um ânimo, eu estou preso a um desânimo profundo, a uma amargura. Então eu creio, queridos irmãos, que este texto é um recado profético para todos nós. Sei não, hein? A gente, quando prega em outra igreja, a gente fica assim em dúvida o que a gente prega. A gente, quando prega numa outra igreja, a gente quer pregar a nossa melhor mensagem. E a gente fica em dúvida. Mas pelo seu amém, eu estou vendo que a mensagem é para você mesmo nessa manhã. Porque você está desanimado até para dizer amém. Não posso imaginar como estão as coisas. Não posso imaginar. Eu creio que esse texto é um recado profético para todos nós. Ele nos anima
a manter a nossa esperança viva. Esse texto nos inspira a resistir e não desistir. Fala para o irmão do lado: não desista, irmão, não desista. Não desista. Você foi fraco nesse não desista, né? Às vezes a gente está do lado de alguém que é da nossa família, né? Então, só bate no braço. Não fala. Às vezes a gente não fala, é que a gente está querendo desistir, né? Foi o pastor Sandro que falou, faz um elogio, né? Que você está bonita. Eu falei para a minha mulher do alto da sabedoria falou para mim assim: você que pagou tudo, você que está... E eu não pude perder a viagem e falei: sim, há muitos anos, né? Muitos anos. Não é só essa. Em janeiro, com a bênção de Deus, a gente vai completar 40 anos de casado. Você vai olhar para minha mulher e vai falar assim: ué, o senhor casou com ela, ela tinha 8 anos, 5 anos de idade? De vez em quando eu faço isso com ela. Eu não vou fazer aqui, em Caxias eu faço isso com ela. Você está olhando para ela assim, ó, ela tem essa cara de menina, mas eu vou falar, ela vai fazer 60 anos vai fazer a minha mulher. Ela casou comigo, ela tinha 20. Imagina, deixa para lá, eu vou voltar porque é bom. Voltar para a Bíblia. Então, acompanha comigo, irmão. Há alguns princípios nesse relato que podem renovar a nossa esperança de dias melhores. Meu olhar, meu cuidado não é com você aqui, que estamos juntos aqui, mas é com a igreja que eu sou pastor. Recentemente, no nosso culto de oração, nós tínhamos lá um grupo bom. Acho que tínhamos um grupo lá uma terça-feira, como está aqui nessa manhã, na igreja, orando. E aí, em um determinado momento, depois de orar, o povo ficou de pé e nós cantamos um hino. Hoje hino me incomoda, sabia? Tem muito hino que me incomoda. Me incomoda porque tem uma mensagem muito forte. Me incomoda porque eu estou declarando verdades e poder de Deus e graças que nós não estou vivendo, né? Hoje, se você cantar a alegria, e o povo canta assim: a alegria está no coração. Só se é no coração, não sei lá de quem, porque na pessoa que canta não tem. Então eu achei o povo assim meio tímido, meio com a cara feia. E eu falei assim: irmãos, eu tive uma ideia. Eu vou mandar botar um espelho aqui. Quem conhece a igreja de Caxias, é uma madeira. Vou mandar botar um espelho de canto a canto, que é para você se olhar. Porque o pastor sobe aqui e vê o rosto de todo mundo. Não é verdade? A gente vê o rosto de todo mundo. Aquele irmão que está ali, a irmã que está assim, concordando, a irmãzinha que está dormindo, caçando mosquito. Aqui não, mas lá em Caxias tem muito. Aqui não tem. Pelo menos eu não vi ainda, né? Não sei se essa tática aqui de não botar a luz toda para o pastor não ser afetado por quem está dormindo, né? Eu estava falando isso. Aí vem alguém depois do culto e fala: ô bispo, o senhor já está muito aqui, botar espelho o quê? É só botar uma câmera. O pessoal é da modernidade, né? Vem com uma câmera e projeta todo mundo no telão. E eu, como não posso ser vencido, eu falei: não, mas vai ficar muito pequenininho. A irmãzinha de longe não se enxerga no telão. Melhor botar o espelhão mesmo aqui, que eu acho que vai ser melhor, não é? Porque a gente às vezes não se enxerga. Eu já falei isso tantas vezes, né? Qual é o objeto que não falta na casa de ninguém, rico, pobre? Espelho. Já notou isso? Por que tem espelho na casa de todo mundo? Você sabe? A vaidade? Não é só a vaidade. É porque a gente não se enxerga. Você não se enxerga. Para se enxergar, você precisa ou de um espelho ou de uma outra pessoa. Não é assim? Você já falou na mesa, no restaurante com o seu marido, falou assim: suja aqui, ó. O marido barbudo, né? Aí grudou um arroz aqui na barba, vai conserta aí. Porque o sujeito não está se vendo, ele não está se enxergando. Não, nós precisamos de alguém para que a gente possa se enxergar. Ou nós precisamos de um espelho, né? Quando a pessoa está descabelada, o que você fala? Na tua casa não tem espelho, não? Na tua casa não tem. Você não viu como é que você saiu de casa?
Então, é como a Bíblia fala de si mesma, que quando a gente ouve a Bíblia, a gente está diante de um espelho. A gente está enxergando não a nossa aparência, mas o nosso interior, o nosso coração. Quando a gente sai daquele lugar, a gente até se esquece. Mas quando a gente ouve, por isso que é importante você ouvir. Mas vamos caminhar princípios nesse relato que podem renovar. Em primeiro lugar, há uma promessa de Deus em acabar com todos os agentes que têm provocado os conflitos. Deus vai acabar com tudo aquilo que tem provocado conflito, desesperança na vida de muitos filhos e filhas de Deus. Por que eu não me apego a todos os textos bíblicos como nós nos apegamos a alguns textos? Não, aleluia. Eu sou cabeça e não cauda. Por que você não se apega a isso? Olha, alegre-se. Por que você não traz para a sua vida isso? Eu vou te encher de esperança, não perca a sua esperança. Eu vou acabar com essa flecha, com esse exército, com essa devastação. Por que a gente também não se apega a essa promessa de Deus aqui? Ele destruirá os arcos de guerra de Efraim. Está falando de uma tribo. E os cavalos de Jerusalém, os arcos da batalha serão quebrados. Os arcos da tua batalha serão quebrados. Os exércitos contra você serão quebrados. É uma promessa de Deus. Mas nessa situação que eu estou vivendo, nessa dificuldade que eu estou vivendo, como ter esperança? Eu estou desempregado há 2 anos, na fila, já mandei 599 currículos. Meu irmão, manda mais um. Batei e abri-se-vos-á. Você já leu esse texto? Lá diz, batei 3 vezes, não é? Batei 7, não? 50, não? Batei até quando? Até abrir. O problema é que eu paro de bater, o problema é que eu paro de crer. O problema é que eu jogo fora aquilo que é minha salvação, que é minha esperança, e é contra a nossa esperança que nós somos atacados. Somos atacados. Para desanimar, para desistir, né? Então ele fará isso. Esta promessa de Deus fala sobre a possibilidade de vivermos uma vida livre de conflitos, de tensões e de guerra. Será que pode? Mas pode sim, por que não? Deixa Deus guiar a sua vida, dirigir a sua vida. É lógico que os nossos conflitos são diferentes dos conflitos do povo daquela época. A gente não tem literalmente um exército, né, com arco. A gente tem o pessoal do fuzil, né? A gente tem outras armas contra a gente, né? Quando o texto nos diz que Deus destruirá carros de guerras, queridos, ele está falando dos agentes que ainda hoje produzem situações de conflito, de perda, de dor na vida de muitos de nós. O povo de Jerusalém e de Judá haviam perdido a esperança de viver outra vez em paz e prosperidade. E isso é uma coisa que acontece muito hoje. Nas nossas perdas, a gente perde junto a esperança, a expectativa de voltar a viver dias de paz e dias de prosperidade. Propositalmente não digo vivermos dias de prosperidade e viver dias de paz, porque a paz que Jesus dá não está condicionada à prosperidade. Há muitos de nós que corremos mais atrás de uma prosperidade achando que assim nós vamos ter paz, mas a paz da prosperidade não é a paz de Jesus. A paz da prosperidade, se a paz é da prosperidade, ela é abalável. Ela pode mudar se não tiver mais prosperidade, ela pode mudar, mas a paz de Jesus é diferente. Por isso que nós não podemos perder a esperança de viver dias de paz. Mesmo com a minha sogra lá em casa, mesmo com a sua sogra na sua casa. Viver dias de paz, mesmo desempregado, confiando em Deus, buscando o Senhor, colocando todas as coisas diante do Senhor. Então a visão daquele povo do futuro era uma visão pessimista, era uma visão derrotista. E ainda hoje nós corremos o risco de absorver esse mesmo espírito de desânimo, de derrota, de pessimismo.
não é? A gente olha para frente, você só enxerga o quê? A gente às vezes é tão pessimista, até para você entender a Bíblia, saber as coisas da Bíblia, tem gente que fala assim, não, é porque a Bíblia diz que um buraco chama outro buraco, um abismo chama outro. Então, se está no abismo, você olha para frente, você vai ter mais abismo. Mas essa palavra é num outro contexto, não nesse contexto da vida. É no contexto de erro, é no contexto de pecado, é no contexto de desobediência. Um pecado, um erro é um abismo, e aquilo vai levar você a cometer outros pecados. É nesse sentido, não no sentido das promessas de Deus. Se fosse assim, todos nós estaríamos já liquidados. Mas nós estamos liquidados porque mesmo na nossa dificuldade, na nossa dúvida, o Senhor segurou você pela mão e te tirou da situação difícil, pela graça, pela misericórdia. Mas Deus quer que a gente viva. Você já prestou atenção nisso? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ter misericórdia de Deus é uma coisa, ter vida abundante é outra. Você não pode ser um crente que só vive das misericórdias, né? De Deus, só vive da misericórdia do seu pai, só vive da misericórdia das outras pessoas. A gente tem que viver a vida abundante. Como é que faz a vida abundante? Tem que obedecer a Deus, tem que obedecer a palavra de Deus, tem que obedecer o que o Senhor diz. Não, nós temos que mudar a nossa vida de comunhão, de busca de Deus, de oração, de comunhão. Oração, a gente bate oração, tem que orar, mas não, orar é ter comunhão com Deus, não é cumprir um rito, cumprir uma meta. Tu hoje orou quantas horas? Hoje orei 2 horas, de joelho, eu botei milho, para doer o joelho. É isso que é? É sentir a presença de Deus, é ter comunhão com o Pai, é orar sim, falar. Orar em todo o tempo. Como é que você vai levar o milho para o ponto do ônibus, o milho para dentro do ônibus, o milho? Não dá. É espírito, é falar com o Pai, é estar ligado nas coisas de Deus, é estar ligado na palavra de Deus. A gente recebe uma palavra da igreja domingo, como é que é? Eu em Caxias eu já fiz isso, depois eu fiquei tão abalado. Às vezes eu olho para mim, o que o senhor fez? Eu fiz assim, vem cá, domingo passado, o que eu preguei mesmo, hein? Eu dou uma de... que eu operei a cabeça, isso foi uma brincadeira do congresso. Aí eu falei assim, o que eu preguei? Ninguém lembra. Você quer ver? Eu estava aqui quando esse templo foi inaugurado, né? Esse novo templo. Depois eu tinha pregado para o pastor Carlos Alberto lá na Estrela do Norte, num galpão que ele alugou. E eu nunca esqueço que eu fui lá naquele galpão, quando eu preguei lá. O senhor lembra da palavra que o senhor pregou? Não lembro nem o que eu preguei. Mas uma coisa eu não esqueço lá, daquele culto lá que eu fui lá, o cheiro da pizza que os irmãos estavam fazendo. Você vê como é que serve, porque tinha um elevado lá, um geral, era dentro da igreja. E no final da mensagem, eu ali suando, e os irmãos começaram a assar pizza. Eu falei, irmão, aí não dá. Aí pararam de prestar atenção no que eu pregava. E eu mesmo estava até já errando o que eu ia pregar, porque o cheiro da pizza era poderoso demais. Já estava todo mundo ali pensando, pô, esse cara não acaba logo para o pregador, para eu lá correr comer a minha pizza, não é verdade? Então eu me lembro desse detalhe. Não é assim, é interessante isso, você lembra de coisas, às vezes do principal não lembra. Aí você lembra que chega domingo que vem, você lembra que o Bispo Miguel pregou aqui? Eu falei, ele pregou. Não, eu lembro do Bispo Miguel. Eu lembro que ele estava com a camisa listradinha. Lembrei que era vermelho. Você lembra de coisas que. E às vezes você não lembra. Por quê? Porque você sai daqui, um monte de coisa vai ser falado, um monte de coisa vai ser acrescentado, um monte de conversa vai ser acrescentado. Você vai ver como é que o Flamengo chegou no Rio, como é que foi a recepção. Você vai encher a sua cabeça de coisa. Daí, o ensinamento de Davi, eu guardo a tua palavra. O que eu guardo a tua palavra? Eu sei onde eu deixei, eu coloco num lugar, eu fixo aquilo ali, eu volto a ela. Eu guardo a tua palavra no coração. E esse é um grande desafio para nós hoje, não é? Me lembro de estar na sala do Bispo Tito, em São Paulo, no escritório da igreja, e ele me levou assim num armário muito grande, assim, todos os cadernos de pregação do Bispo Tito. Todos. Ano por ano. E ele falou assim, aí Miguel, eu já preguei tudo isso. Aí eu olho para a igreja e olho, pô,
que foi feito daquilo tudo? O que as pessoas fizeram com tudo aquilo que elas já ouviram, já aprenderam? Daí a importância da gente ouvir, sim, porque a fé vem pelo ouvir, mas da gente pôr em prática, amém? A palavra de Deus, aplicar principalmente na nossa vida. Há um detalhe importante que precisa ser ressaltado: essa mudança no que diz respeito à nova vida que Deus daria ao povo, não era e não será feita através de esforço do nosso braço. O que nós precisamos fazer é fortalecer o nosso coração, irmãos. O que você precisa fazer nessa hora é fortalecer o seu coração, sabendo que Deus, Ele pode acabar com os agentes que têm nos conflitado. Não, uma coisa é você sublimar, não, aleluia, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não é usando lá o complexo da avestruz, né? Bota a cabeça no buraco e não sabe de nada. Não é isso, estou livre do perigo. Não é isso, não. É verdade, mas a gente tem que saber botar um mais. É verdade que eu sofri, é verdade que eu perdi, mas o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que eu possa pedir ou pensar. Então, é isso que eu preciso na minha vida. Não, é verdade. Você sofreu, eu sofri. Mas e aí? E aí que Deus é fiel. A frase que eu mais uso nos últimos tempos é: Deus está no controle. Deus está no controle. Ou por que isso aconteceu? Não sei. Mas eu sei o suficiente. O que o senhor sabe? Que Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle na minha vida daquilo que para mim não tem muita importância, não. O quê? O cabelo. Bispo, o senhor fala isso porque o senhor tem cabelo. Se o senhor não tivesse cabelo, o senhor ficar preocupado com isso, né? Mas Deus disse que ele tem esse cuidado extremo. O controle, a proteção é tão grande que até o cabelo está contado. Você tem vontade de você chegar no céu? Quantos cabelos eu perdi durante a minha vida? Não faz a menor importância, não tem a menor relevância. Mas Deus controla, Deus sabe. Então, Deus está no controle. Enquanto você puder, por mais difícil que seja a sua luta, mas enquanto você pode dizer, Deus está no controle, a sua esperança é alimentada, a sua fé é fortalecida, o seu coração é abençoado. Amém, amados irmãos? Então, o que nós precisamos fazer é isso. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Estou lendo Zacarias 4:6. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É Ele que opera todas as coisas. A nossa posição, então, é de confiar em Deus. Se Ele prometeu destruir os agentes que estão atrapalhando a minha paz, a nossa segurança, a nossa prosperidade, com certeza Ele vai fazer exatamente assim. Amém, irmão? Deus prometeu e Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Conquanto que você não jogue fora a sua fé, que você não abra mão. Eu sempre digo, e recentemente eu acho que falei para a Kátia, a gente pode perder muita coisa. Está tudo certo, só não pode perder a fé. A gente não pode perder a fé, porque se a gente não perder a fé, tudo que a gente perdeu, se for da vontade de Deus, posso ter 2 vezes mais, 3 vezes mais, 4 vezes mais, infinitamente mais, porque Deus é poderoso. Segunda verdade, Deus prometeu também nos dar uma vida de liberdade em todos os sentidos. Zacarias 9:11, quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Deixa eu falar um pouquinho, rapidinho. Esse poço sem água é uma referência a uma cisterna seca, que podia ser usada temporariamente para prender uma pessoa, para aprisionar uma pessoa ou um animal. O texto está se referindo ao exílio que o povo suportou durante um tempo, mas a promessa de Deus era que eles jamais seriam novamente aprisionados. Estar preso temporariamente é viver um tempo em que os recursos se esgotam e a gente não sabe mais a quem recorrer. Isso é estar preso. Pastor, eu não tenho como ir na igreja porque eu não tenho dinheiro nem para passagem, eu não tenho nem recurso. É um tipo de prisão, é um tipo de cerceamento da nossa liberdade, né?
Você quer comer uma coisa? E falar em comer, me lembro do meu sogro já faleceu, e quando eu comecei a namorar a Kátia, noivo da Kátia, não lembro, ele falava para mim assim: meu filho, come, por isso que eu estou barrigudo, por causa do conselho do meu sogro, come, porque a vida é um problema. Eu era novo, eu podia comer tudo, mas não tinha dinheiro. Eu ficava olhando para a padaria, na vitrine da padaria, aquele pão doce, eu não podia comprar, não tinha dinheiro para nada. Agora que eu posso comprar o que eu quiser, eu sou diabético, não posso comer nada. Então ele diz: come, porque tu não sabe o que vai acontecer lá na frente, não é verdade? Mas é duro, é um tipo de cerceamento. Não posso fazer uma coisa, não posso sair, não posso fazer uma coisa boa até. Não posso dar nada para o meu filho, não posso saber. Você se sente travado na sua vida. Me lembro, num tempo como pastor, muita luta, muita dificuldade, a igreja começando, a gente passava muito aperto. E uma vez terminou um culto, a Kátia falou para mim assim, eu terminava o culto, eu morava no Rio, lá em Juiz de Fora, e a gente contava a oferta. Eu sei que contar 4 envelopes demora um pouco, não é verdade? 4 envelopes que tinham 20 membros, e uns 4 ou 5 contribuíam. E aí a gente precisava de um recurso, precisava pagar uma conta da igreja de luz, R$100 e poucos, e precisava tirar alguma coisa para eu viver a semana. E aí a conta de luz era 130 e a oferta foi 150. E a Kátia sabia que eu ia pagar a conta de luz, não tinha jeito de não pagar a conta da igreja. E eu falei: Kátia, ela falou assim: como é que é? A gente vai poder comprar um macarrão, uma salsicha? Eu falei: não, a gente tem que esperar. Ela: vamos confiar em Deus, Deus vai prover. Ela olhou para mim, e a Kátia é mais crente do que eu, olhou para mim e falou assim para mim: Miguel, eu estou cansada de Deus vai prover. Ela disse: eu quero uma porcaria de uns R$10 na minha mão para comprar um danoninho para essas crianças. É isso que ela queria. A gente passa essa situação financeira extremada, que você não posso, que liberdade, né? Então é viver assim. É um tempo em que os recursos se esgotam. É quando o medo do amanhã tira de nós toda a alegria, toda a esperança de hoje. Não, você levanta a cabeça, é vontade de morrer hoje para não viver amanhã. É quando, no fundo, a gente sabe que um dia tudo vai mudar, mas até que esse dia chegue, é muito difícil manter a paz. Promessa de Deus para o povo era que esse tempo havia terminado, o tempo da dificuldade, o tempo da prisão, o tempo da ameaça, o tempo do jugo, tinha terminado. E eu creio que esta também é uma promessa para todos nós. O que importa é o que Deus pode e quer realizar na nossa vida. Eu não sei como é que você está olhando para 2020. Muita gente começa a falar de 2020, já ouviu essas coisas? 2020 é o fim de uma década, né? Vamos terminar a década de 20. Então vai começar outra década. Então tem uns pastores meio esotéricos ainda, né? Um negócio assim de década. Aí um falou para mim assim: 2020 é 20, debaixo de 20 dá 40. Eu fui olhando para o cara, para onde ele vai. 40 é uma geração, considerado um tempo de uma geração. Mas, na verdade, não por causa dessas palavras, mas por causa da palavra de Deus, eu espero um 2020 abençoado, maravilhoso, de mudança, de transformação, para a igreja, não para mim só, não para a minha vida pessoal, mas para nós, para a igreja. Deus vai manifestar a sua glória. Eu estou crendo isso. Na igreja de Caxias e na igreja de São Gonçalo e na igreja de qualquer lugar, Deus vai derramar graça dele, mas nós temos que estar ali, nós temos que nos preparar. Não tem um texto que fala assim, né? Começa a se preparar hoje, porque amanhã Deus vai fazer maravilha.
Se você não começar a se preparar hoje, como é que se prepara para o amanhã de maravilha? Fé, crença, esperança. Aí vai acontecer, você não vai ver. Cuidado para não cair naquele erro do guarda da cidade lá, Samaria. Amanhã, essas horas, vai 100 gramas de aveia que está custando R$200, 100 gramas, vai estar por 10 centavos. Aí o cara falou assim, é ruim, hein? Isso jamais vai acontecer. Aí o servo falou para assim, você vai ver, mas você não vai pegar nada, você não vai desfrutar nada. Ele morreu, ele viu e caiu fulminado lá naquela hora. Então cuidado para você não deixar de ver. O pior não é se você cair fulminado literalmente como outro, se você fulminado fica vivo vendo, e só não chega para você, e só você não vai dizer, por quê? Porque Deus não me ama. Não, é porque você rejeitou a palavra do Senhor na sua vida, é porque você não trouxe para você, é porque você não se encheu de esperança. Não se encheu de esperança, não o que o pastor, o bispo, o Zezinho está falando, mas porque a palavra de Deus está falando, porque a Bíblia está dizendo para você que Deus vai fazer um milagre. Deus disse para o seu povo, mas será que todos acreditaram? Não sei. Será que todo mundo vibrou aqui? Não sei mesmo. Não sei, mas é preciso que você acredite, porque essas coisas que Deus disse, elas aconteceram. Aconteceram com o povo, aconteceram com aquela nação. A promessa de Deus para o povo era que aquele tempo havia terminado. Eu pedi isso a Deus, que Deus me desse graça, sem conhecer você, sem saber o que você está passando, pela palavra e pelo Espírito dizer para você, esse tempo está terminando na sua vida. Creia nisso. Eu não preciso profetizar que o ano de 2019 está acabando. Não preciso profetizar. Mas essa fase da sua vida está terminando. De pressão, de dificuldade, de falta de liberdade, né? Essa, como a gente resume aqui no nosso país, na nossa língua, esse sufoco, essa falta de condições de respirar, de pensar até, está terminando. O que importa é o que Deus pode realizar na nossa vida. Tem um texto também que no bom sentido, me ocupa, me persegue, que é quando aquele pai, se não me engano, disse para Jesus assim, se ele podia ajudar ele com seu filho. Se podes. Qual foi a resposta do Senhor? Se podes, tudo é possível ao que crê. Pensa nisso, nos milagres, nas bênçãos que você deixa de receber, porque você não crê. Você não crê. Não crê. Às vezes você sabia que a gente até crê que Deus pode, mas acreditar que Deus pode é acima de tudo, e deve ser acreditar que Deus vai. Deus pode tudo, mas Deus não faz. Você é satisfeito com isso? Deus pode, o meu Deus é todo poderoso. Você viu que isso é uma fonte de conflito às vezes? Porque você para pensar, ele é todo poderoso, mas por que Deus não está fazendo isso? Por que eu ainda estou em oração com 40 anos de idade? Oh Jesus, julga a minha causa, Pai. Manda um marido para mim, Senhor. Por quê? Por que Deus não me abençoa? Por que Deus não faz? Porque tem coisa muito estranha que acontece, não é verdade, na igreja. Às vezes a gente julga também, às vezes é uma pessoa mais assim, mais estabanada, mas vai em casa. Casa com um pastor, meu Deus, aquele pastor com aquela. A gente acha até que ela não é muito santa. Aí você ali, né? Cara, tá só na bagaça, ninguém chega. Não recebe nem profecia, porque às vezes uma profecia mesmo falsa anima, né, irmão? Mesmo não é verdadeira, dependendo da profecia, dependendo. Se é a favor da gente, a gente gosta, não é verdade? Deus é todo poderoso. Então, você não basta crer, você tem que acreditar que Deus vai, que essa palavra é para você, é para você. Isso que o pastor está dizendo é para a sua vida, esse tempo. Agora você tem que crer, abraçar. Não adianta você
ir embora e não crer no abraçar. Depois vai assim, aquele bicho veio aqui e falou um monte de coisa, não aconteceu nada na minha vida. É como a gente acha que são as pessoas, nós não olhamos as pessoas como instrumento de Deus. E a outra, já acabou, né, pastor? Pastor, ele me deu tempo aqui para caramba. Falei, ó, é perigoso, rapaz, não faz isso, é melhor você me dar menos tempo do que eu tenho, porque a maioria das igrejas que eu vou, eu falo assim, eu estou acabando. Eu pergunto, quem crê que eu estou acabando? E quase ninguém fala amém nada, né? Pelo menos na igreja de Caxias ninguém fala amém quando eu digo isso. Uma outra promessa de Deus é que Ele garantiu colocar em nossas mãos o dobro de tudo que nós perdemos. Versículo 12, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quem recebe essa palavra é aquele que está preso à esperança. Nem é que está preso aos sírios, ao cerco, não é o que está preso à desgraça, não é o que está preso à tristeza, não é o que está preso à amargura, não é o que está sofrido, machucado. Não. Volte à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, que você receba, restaurarei tudo em dobro para você. Eu não sei o que você perdeu, o que foi tirado das suas mãos, em razão desta situação em que o nosso país vive. Eu não sei o contexto prático da nossa igreja. Eu sei um pouco da igreja que eu sou pastor, aquilo que a gente, as nossas lutas, as nossas dificuldades, né? Deixa eu ver se eu estou terminando. Estou terminando. Deixa eu falar uma coisa para você, contar uma experiência minha, de 1 ano e meio atrás, talvez, 2 anos no máximo. Eu estava em casa orando. Pasmem, bispo também ora em casa. Eu estava lendo a Bíblia e cheguei lá na oração de Jesus. Quando Jesus disse assim, olha, eu te agradeço, rogo por eles, que não os tires do mundo, mas o guarde do mal, papapá. E ele agradeceu a Deus porque ele não tinha perdido nenhum do que o Pai tinha dado para ele. Irmão, eu fechei a minha Bíblia, eu comecei a pensar na minha vida. E eu comecei a ficar um pouquinho debilitado, comecei a ficar um pouco triste, um pouco abatido. Esse ano eu completei 36 anos que eu sou pastor. Eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu já perdi tanta gente. Tanta gente. Comecei a me lembrar das pessoas, dos amigos, dos pastores, colegas, diáconos. Gente que foram tão próximos. Pessoas, então, ovelhas, nossa Deus. Comecei a me sentir o pior do mundo. Quando eu fui socorrido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo tem uma maneira muito peculiar de me tratar. Eu adoro, gosto demais. O Espírito Santo me trata, eu penso assim, não como uma criança. Ele me trata como um filho maiorzinho. Né? Porque tem uma idade para você chegar no seu filho e bater na cabeça dele, não é verdade? Você vai bater no seu bebezinho? Para de chorar? Não. Mas quando o moleque está assim, né? Ei, presta atenção. E o Espírito Santo faz isso comigo. E eu estava ali, naquela me autoconsumindo, uma autocomiseração. E o Espírito Santo falou assim, ei, para de bobagem. Para com isso, que bobeira, que você tá monga, tá biló. Eu nunca te dei uma ovelha para você perder. Que palhaçada é essa? Eu já perdi. Eu nunca te dei nada para você perder. Nunca te dei ovelha nenhuma. E você sabe, aquilo me animou mesmo. Que presunção. A gente se torna presunçoso com muita facilidade. Não, a minha ovelha, não o meu rebanho. De vez em quando eu ouço alguns colegas falarem isso, né? Não, a minha ovelha, que você é minha ovelha. A gente tem
o privilégio e a árdua tarefa de apacentar as ovelhas do Senhor. E você sabe, no meu coração, naquele dia, Deus falou uma coisa para mim maravilhosa, pessoalmente. E é como se o Senhor falasse assim, e até hoje, essa palavra sobre Jesus já está de pé, sabia? Que ele não perdeu ninguém que o Pai deu a ele. E naquele momento, lá na minha casa, eu tive esse entendimento, que até hoje Jesus nunca perdeu ninguém. Nunca perdeu ninguém. Nunca ele perdeu ninguém que ele ganhou, que ele mudou, que ele transformou. Ele nunca perdeu. Não, mas eu conheço fulano. Jesus nunca perdeu ninguém. Nunca perdeu. E eu fui acalmado, eu fui consolado. Aí levantei já, fui para a igreja animadão, bora povo santo. Sabe essa história do pastor, né? Que estava cansado da igreja. Aí já estava lá, hoje eu vou arrebentar com aquele fotografo assim, ia falar, sou raça de víbora, né? Estou cheio de cobra aqui me picando nessa igreja. Raça, quando ele falou assim, o Espírito Santo tocou ele falou assim, raça eleita, santa. Aí ele se arrependeu na hora, né? Você sabe que o tom tem muito a ver, né? Mulher, o que é? Não, você é tão bonita, né? Você ia brigar, depois você muda. E essa graça ele teve. Então, amados, para terminar, a nossa arma é oração. A nossa arma é clamor. Eu fico também pensando nisso, por que nós não valorizamos as armas de Deus? Por que nós achamos que a nossa arma ela não é suficiente? Não é suficiente, e é. Já pensou Davi com aquela pedrinha? Não vai dar. Essa pedrinha vai fazer cosquinha nele, né? Com tanto filme que eu já vi desses filmes de ação, você já viu o filme de ação? O cara toma 40 socos, levanta, não. Eu falo, gente, se eu tomar um soco desse, eu acho que eu vou para a eternidade, não é possível. O cara apanha, pá, 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 pá. Eu em casa eu fico assim, pá, 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 eu estou morto. Aí você tem como é que uma pedrinha dessa vai? Esse é o que a gente faz com a oração, sabia? O que a gente faz com a oração. Atendi uma senhora e me contou muito problema. Fiquei 1 hora ouvindo. E depois, quando terminou, eu falei assim, bom, irmã, pessoa da igreja, conhecia, tal. Bom, então vamos orar. E ela olhou para mim, pastor, mas eu já orei. Ué, o que essa irmã está dizendo para mim? Que oração não adianta? Porque às vezes a gente fala certas coisas, a gente está dizendo coisas que a gente não está entendendo o que a gente está falando. Eu já orei. E oração não adianta, então vamos orar de novo. Vamos orar mais uma vez, vamos bater na porta até a porta abrir. Não é querer uma outra coisa, não é querer uma outra solução. Por que certas, não sei se eu posso falar igreja, certas igrejas, eu não sei de nada, certos ministérios, a gente adora, está lotado, é porque o cara resolve todos os problemas dos outros. Todo mundo quer comodidade, nego é capaz de dar dinheirão para não ter trabalho. Prefiro oração do que dar 2.000, 1.000, não sei quanto, para um apelo para você receber uma bênção. Alguém me contou de uma igreja aí, que o pastor lá é o poderoso mesmo. E ele abre o culto e diz assim, hoje eu estou, hein? Hoje eu estou retado de profecia, hoje eu estou mandando fogo. É o seguinte, eu só vou começar, para começar a profetizar, eu quero 20 pessoas com 2.000 agora. Oh, aleluia! Aí fala em língua. Xarabá, xarabali, xaraculá, e vai falando. Eu quero 2.000 aqui, 20. Estou falando sério. Não é história, não. Com 2.000. Alguém que estava lá falou para mim, não levou 5 minutos. 20 pessoas com 2.000. Se deram envelope vazio, se deram cheque sem fundo, eu não sei. Mas as pessoas, agora ele vai começar. Agora ele podia liberar. Prefira comunhão com Deus. Prefira comunhão com Deus, prefira oração. Dê R$2.000 de oferta para a sua igreja, porque você ama o Senhor e ama a sua casa, mas não troque isso. Não troque o privilégio. O véu rasgou, irmão. Você tem acesso ao trono da graça de Deus. E por que você está em outro lugar? Por que vamos para outros lugares?
para outro gastando. O véu rasgou. O sonho daquele povo lá do Velho Testamento era entrar na presença de Deus, só o sacerdote. Só o sacerdote. Só o sacerdote ia lá. O povo ficava lá fora para ele voltar. Você já estudou sobre isso, né? Tinha uns guizozinhos, porque a coisa era tão séria que ele podia morrer lá dentro. E o sacerdote também ia com a cordinha no pé, se ele morresse. Ninguém podia entrar lá, saía trazendo ele morto, de braçada. Vem, traz ele aí, morreu. Estava em pecado. Jesus na cruz nos deu esse privilégio. Nós temos acesso ao trono da graça de Deus. O trono do favor de Deus. Então, quando você ora, Deus não está olhando para você. Deus está olhando para a marca de Cristo na sua vida. Quando a gente toma a ceia, eu sempre falo isso, o sangue de Jesus aspergido, que é o acesso. Você acha que Deus me recebe na oração como? Olha, você é meu bispo, acaba bonito, que é verdade, mas não é isso, não é isso, não é isso. Ele vê o sangue de Cristo na minha vida. Por isso que diz que aquele que está em Cristo, o maligno, por causa de quê? Por causa do tempo de oração? Não. Por causa do sangue de Jesus na sua vida. Então, a gente tem acesso, porque não vai, porque não está, porque que esse lugar é desconhecido para muito crente antigo. Só lê a Bíblia na igreja, só ora na igreja. Aí quer tudo, quer bênção. Aí, não, lá se você tiver, aí você se empenha até para arrumar um dinheiro que você não tem, para poder receber a bênção em outro lugar. Nossa, a minha oração, o clamor, o pedir com insistência a Deus para que Ele mude a nossa situação. Não devemos ser reféns de pessoas que não temem a Deus. Há um texto no livro de Provérbios que é importante nesse contexto. Provérbios 4, versículo 25. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Não podemos perder de vista o fato de que o nosso amanhã está nas mãos de Deus. Como é que é? A música. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Cadê o pessoal do louvor? Está aí? Não vem, não precisa não. Só para dizer assim, fica tranquilo que eu não venho cantar aqui não, o lugar de vocês aqui está garantido. Há uma diferença entre cantar esse hino e viver esse hino. Posso descansar. Essa é a parte que eu mais gosto. Posso descansar. Mas na hora da nossa adversidade, na hora desse fundo do poço, desse poço aí que o Senhor já nos tirou e vai nos tirar no dia de hoje, a gente não consegue crer, cantar. Eu não sei, eu lá na igreja, os corinhos que você canta, que nós cantamos, eu sempre me sinto atingido pelos corinhos, sempre me sinto, né? E tem tanta discussão sobre hino, né? Tanta bobeira. Não, porque você ficar caçando heresia em hino, né? Caça a verdade na Bíblia, ciência da verdade. Mas o resmungão, às vezes o incrédulo fala mal de tudo, reclama de tudo está errado, né? Rompendo em fé está errado, não sei o que está errado. Menos, irmão, menos rigor, entenda as dinâmicas das coisas, não é verdade? Mas eu sou sempre atingido lá, porque cantar é fácil, irmão. Posso crer no ar. Aí sai lá fora, irmão, tudo na benção? Estou tão preocupado, meu Deus, não sei o que vai ser. Olha, rapaz, amanhã eu tenho que fazer um exame de próstata, estou apavorado. Mas eu vou fazer um exame. A minha irmã tem que fazer um cateterismo. Minha irmã tem algumas complicações, é alérgica, não pode tomar contraste, é toda enguiçada. Todo aniversário de casamento dele, eu quase faço um culto para o meu cunhado, acendo mais vela para ele. É um santo de Deus que aguenta a minha irmã tanto tempo. Cara bom. Aí ela estava apavorada. Eu falei, minha filha,
já fiz um monte disso aí. Fica tranquila. Não, mas porque eu sou cardiopata, meu filho agora teve problema de coração, tão novinho, com 30 e poucos anos, e a minha irmã estava lá, o meu pai morreu disso, minha irmã estava lá, eu vou estar toda entupida. Pô, por que você não consegue? Mas nós somos assim, não é, irmãos? A gente não consegue, espera. Já está enfrentando um problema que nem sabe que tem. E quando ela terminou o exame? Não tinha nada, tudo ali. Mas era para você estar assim antes. E se tivesse um problema, vamos enfrentar o problema. Exame não é inimigo, não, irmão. Exame é um exame médico, é ajudante. Você ter medo de fazer exame é uma coisa estranha. Pode ter medo. Mas se tiver, mas se descobrir, não vou fazer. Se descobrir, troca, trata, ora, cura, liberta. Amém, irmão? Amém. Amém. A gente que complica. Eu vou terminar, vou só te dizer mais uma revelação. Eu não sei se já falei lá para os pastores. Algum tempo atrás, o texto que diz assim: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E eu fui pensar sobre isso. E a pergunta que eu me fiz foi: o que uma coisa tem a ver com a outra? De Deus não se zomba. Aquele que não me obedece vai sofrer. Eu entendo. Mas você sabe que aquilo que você semear, você vai colher. Você sabe disso? Sabe ou não sabe? Você está meio assim, com medo de... Você está com medo de assumir essa posição. Aquilo que todo mundo sabe disso. Você que tem hortinha em casa, dá o que você planta. Né? Dá o que planta. Então, o que tem a ver de Deus não se zomba com isso? Quando que eu posso zombar de Deus no contexto que aquilo que eu semear eu vou colher? Eu parei para pensar. Senhor, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? E da minha experiência de pastor, sabe o que eu entendi? Que Deus está dizendo o seguinte: que nós temos esse defeito, os crentes. Nós, como a gente faz, alguém não faz em casa, a gente quer fazer com as coisas espirituais e com a palavra de Deus. Você não planta, joga a sementinha de tomate lá no final do seu terreno, e depois você se ajoelha: Senhor, eu te peço, Pai, que dá pimentão. Senhor, eu joguei essa semente de tomate, mas eu me arrependi tanto, Pai, eu peço. Ninguém faz isso, mas você sabe que nas outras coisas a gente faz isso, e isso é uma zombaria para Deus. Deus fala para você: faz assim, mas você não faz o que Ele falou para você fazer. Você não decide o que Ele... Você fez o que você queria. Aí dá tudo errado, aí tu vem com cara de crente para a igreja. Jesus, Pai, muda. Ei, está escarnecendo da minha lei, está zombando do meu princípio. Por que não me obedeceu? Agora que você plantou, Deus pode até ter misericórdia, e Deus tem, mas não é que você vai chegar lá se esquecendo que você está colhendo, que você desobedeceu a Deus, que você não ouviu o conselho de Deus, não ouviu a palavra de Deus. Então, você pedir certas coisas, mas uma vez, pode, Deus tem misericórdia, mas toda a vida vai viver a vida espiritual assim? 20 anos na igreja desobedecendo. Como que vai ser isso? Como que vai ser isso, não é verdade? Eu aprendi também, desculpe, tá, pastor Sandro? Estou falando demais, né? O bicho fala muito para cá. Aprendi também que tem muita gente que quer revelação, corre atrás de uma revelação poderosa. E eu tenho uma filosofia sobre isso, que se você obedecer a Deus, você vai ter tudo que é revelação que você precisa. É difícil na minha cabeça uma pessoa que não é dizimista, não obedece a um princípio simples. Não tem nada mais prático para essa questão de crença do que dízimo. Uma coisa mais... O teste que já vem com um certificado de garantia.
provai-me nisso. A gente não quer. Eu sou do tempo que o mundo falava mal do dízimo. Hoje você vai na internet e vê lá, pastor contra o dízimo, tem 700 mil curtidas. De quem? Quem são os 700 mil que curtiram o pastor que detona com dízimo? Os crentes. Você acha que é o mundo que está preocupado com isso? Não. Mas por quê? Por que para mim tem que ter essa discussão? Eu acho que nós podemos discutir sim, pastor que é ladrão, pastor que é fraudulento, isso deve ser visto, denunciado e atacado. Mas a palavra de Deus, o princípio da palavra de Deus, não. Então a gente não quer fazer o básico. Você quer ter revelação de quê, irmão? A revelação de Deus, ela é progressiva. Progressiva. Você tem que passar pela primeira série para ir para a segunda, para a terceira, para a faculdade, para o doutorado, para o pós, para o internacional, para o transcendental, para o lunático. Vai hoje. Me perguntam qual é a minha formação, se eu tenho curso superior, eu nem sei mais o que eu tenho. Sou formado em Direito, só. Eu acho que eu já estou no 2º grau agora, né? Então não vale para nada mais. Você tem que ter mestrado, você tem que ter doutorado, você tem que ter divindade, sei lá. Então, vamos obedecer melhor. Fala para o teu irmão, obedecer é melhor, irmão. É melhor. Infinitamente melhor obedecer. Quem diz isso é a Bíblia, a palavra. Obedecer é melhor. Quanto ainda eu vou ter que sofrer para aprender isso? Quanto ainda é a pergunta que você deve se fazer? Quanto ainda eu vou ter que amargar, que apanhar para aprender que obedecer é melhor? Desejo que você tenha muita paz na sua vida, que você valorize a paz, né? Que você preserve a paz da presença de Deus, a paz da obediência a Deus, a paz da fidelidade ao Senhor. E eu espero que você olhe, ainda vamos ouvir aqui muitas instruções bíblicas até o dia 31 de dezembro desse ano. Mas eu espero que você já comece a levantar os seus olhos para frente e ver e olhar debaixo das promessas de Deus para a sua vida. Que Deus está agindo, que Deus é aquele que cuida de nós, amém? Queria que você ficasse de pé comigo, para a gente fazer uma oração. E eu vou pedir que você faça uma oração. Lá no culto de oração na igreja que eu sou pastor, eu vejo muito isso acontecer. A gente fala. Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, me ajuda. Eu não sei o que eu vou fazer, Senhor. Eu não sei o que eu faço, que decisão eu tomo, Pai. Mas, Pai, eu faço a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aí a pessoa levanta e vai embora. Eu quase que vejo pessoas falando, vem cá, mas eu quero falar. Você não me perguntou? Não perguntou e não esperou. Então, eu coloquei as coisas desse jeito. Oração é você fala primeiro e Deus fala depois. Então, se você orar na sua casa, joelhou, pediu, falou e depois você se levantou, aí você não está crendo que Deus vai falar com você. Depois de você orar, você deve ficar ali. Ô meu Pai, fala o meu coração, Pai. Ô Senhor, tira esse medo. Você tem que ficar ali para receber. Você pediu. Se você crê, então você tem que ficar ali. E que pregação ao contrário. Pregação, Deus fala primeiro. Se você sair daqui dizendo, poxa, Deus falou comigo. Às vezes Deus falou com você numa experiência minha. Você falou você só no texto que eu li. Deus já falou seu coração. Então a pregação, Deus fala primeiro. Agora, você, antes de ir embora, você tem que falar. Tem que falar com Deus. Ouvir a pregação e sair sem uma oração pessoal, então você não ouviu nada. Mas se você ouviu, você vai orar agora. Senhor, me ajuda, Pai. Eu te dou graças porque o Senhor cuidou dessa área da minha vida hoje. Eu confesso ao Senhor, o Senhor sabe. E eu também enxerguei o quanto que eu estou desanimado, frustrado. Pai, quanto eu entrei aqui com o meu coração cheio de dúvidas, cheio de incerteza. Você tem que falar para Deus em resposta àquilo que Ele falou com você. Vamos orar? Então curva a sua cabeça, fecha os olhos e tenha um tempo pequeno de oração para você falar com Deus, para você
derramar sobre o coração de Deus, para você dizer: Senhor, misericórdia da minha vida, Pai. Eu te louvo porque nessa manhã, como que a tua palavra refletiu o meu coração, as coisas que eu estou sofrendo, as coisas que eu estou vivendo. A gente deve se alegrar, deve se alegrar. Sempre que eu prego a palavra de Deus na igreja, vem alguém falar: poxa, bispo, o senhor falou para mim. Eu falei assim: é que Deus ama você, Deus sabe o que você está passando. Às vezes a pregação é a resposta de uma oração que a gente fez em casa, é a resposta de uma oração que você fez outro dia. Então fale com Ele antes de você sair desse lugar. Oh Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de mim, Pai, muito mais do que eu posso pensar. É exatamente como diz a Tua palavra, Pai, na minha vida, Pai. Aleluia, aleluia. O Senhor é a nossa proteção, o Senhor é a nossa paz, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. O Senhor é aquele que nos ampara, o Senhor é aquele que nos tem nas suas mãos e que diz: Tu és meu, Tu és meu, Tu és minha. O Senhor é esse Deus misericordioso, que apesar das minhas dúvidas, das minhas fraquezas, o Senhor não me exclui, o Senhor nunca fecha a porta na minha cara, o Senhor não se cansa. O Senhor ama, paciente, trabalha para o meu crescimento, opera, o Teu Espírito Santo opera, quer segurar a minha mão e me conduzir àquela vida abundante. E por isso que o Senhor volta, e repete, e ensina, e desperta o nosso coração, Pai. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por tão grande amor, tão grande graça, tão grande favor. Te dou graças pela vida desses Teus filhos, desta igreja. É com alegria, é com gratidão. Nós estamos aqui nesta manhã e esse mês todo celebrando 30 anos desta igreja. Nós estamos aqui soterrados, nós estamos aqui, ó Pai, arrasados. Não estamos aqui feridos mortalmente, machucados. Não, Senhor. Nós estamos aqui cada dia, cada mês, cada semana, cada ano, com esperança, com fé. Ó Pai, lutando, nos esforçando, nos afadigando. E eu não me refiro ao pastor, eu me refiro a todos os irmãos que servem nesse lugar, que ministram nesse lugar. Amamos o Senhor, amamos a sua casa, amamos a sua presença, amamos o reino de Deus. Muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua graça. Podem ter faltado coisas, algumas coisas, mas nunca faltou o favor, a graça, a misericórdia de Deus. E é por isso que nós celebramos, é por isso que nós dizemos: bendito seja o nome do Senhor. Por isso que nós dizemos: Senhor, bendito seja o teu nome por esse dia, por esse mês, por esse ano, por esses 30 anos, Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Que venha o teu reino, que a tua vontade seja feita. Eu creio, Pai. Eu creio, Pai, que os dias que vêm pela frente são dias de abundância, são dias de paz, são dias de receber em dobro, são dias da provisão de Deus, da graça de Deus, de uma forma diferente, Pai. Muito obrigado pelos vales, pelos desertos que nos purificam, que nos melhoram, que nos preparam para as coisas grandiosas do Senhor. Eu te louvo, te agradeço, Pai, pela vida da pastora Sandra, pela vida do pastor Sandro, pela vida dos demais pastores, que o nome me foge nesse momento, mas que o Senhor derrame graça abundante sobre cada um deles, e que eles também sejam cingidos desta esperança, desta paz, desta alegria, deste ânimo, dessa disposição, Pai.
e que em tudo o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. E que todos digam graças a Deus. Graças a Deus. Dá um abraço no seu irmão e diga: não desista, irmão, nunca desista. Deus é fiel. Amém. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clique no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.